pessoas conhecem, Jerônimo me conhece. Conhece Wagner. A gente não vai ficar falando coisa que a gente não está com os estudos ainda concretos, materializados. Eu vejo números da imprensa que nem de longe correspondem ao que seria o custo de uma ferrovia da onde nós estamos até Feira de Santana. Então nós vamos falar com o povo da Bahia com seriedade. O que está na prancheta, eu diria por curto prazo, é o projeto de requalificação da linha e da ligação desse ponto até Simões Filho, até Camaçari, até Alagoinhas, com o VLT. Então eu dou meus parabéns e queria pedir uma salva de palmas ao governador Jerônimo. Mas não é só isso, eu estou falando de Salvador, mas eu vou falar da Bahia agora, Jerônimo, que é importante, porque quando a gente pensou nesse estado gigantesco do tamanho da França, algo é muito claro: ou a gente muda a logística desse estado, ou o estado da Bahia não tem capacidade competitiva de disputar investimento com o sul e sudeste, porque lá estão a maior parte da população brasileira, lá estão as principais indústrias, lá está o maior consumo. Então nós temos que criar um diferencial competitivo. E por isso foi pensado no Porto Sul, na FIOL, que se integra lá fica no centro-oeste brasileiro, que faz parte de um planejamento de uma ferrovia traçada por um baiano engenheiro da UFBA, chamado Vasco Neto, de ligar o Atlântico ao Pacífico. Lá no Peru já tem um porto que a China, as empresas chinesas construíram. E nosso sonho é ter esse corredor ligando o Atlântico ao Pacífico com essa ferrovia. É evidente que tem um pequeno desafio no meio, chamado Cordilheira dos Andes, para ser atravessado. Mas nós já estamos no centro-oeste com ferrovia. Então eu estou falando de um prazo razoavelmente curto para a gente ter ligação de todo o Mato Piba, como é chamado, Mato Grosso, Piauí, Bahia, Tocantins, Goiás, toda aquela região produtora, ter o Porto Sul como opção de escoamento. E aí, Jerônimo, para falar de planejamento, quando eu estava com o presidente, lá na inauguração de um trecho da Transnordestina, que o presidente Lula retomou essa obra que estava paralisada, que está ligando o interior do Piauí, o interior do Ceará, até o porto de Pecém. Nós vamos continuar essa ligação para ligar na Norte-Sul. E quando eu estava lá em Juazeiro do Norte, eu estava olhando o mapa e percebi, e olhei no mapa, no Google, mandei fazer a conta ali, a inteligência artificial, qual até que dava de distância de Juazeiro do Norte até Juazeiro. 240 quilômetros. E eu chamei Renan e disse: Renan, vamos fazer o projeto de estudo de viabilidade para fazer esses trechos de ferrovia de Juazeiro da Bahia até Juazeiro do Norte. Porque a ferrovia já chega lá em Fortaleza. Se a gente fizer esse trecho, você já imaginou? E nós estamos fazendo também a ligação para Pernambuco, para Recife. Você já imaginou com 240 quilômetros o que falta? Porque a ferrovia da Bahia já existe, precisa ser requalificada. A Transnordestina está concluindo agora, até final do ano. Faltaria 240 quilômetros para a gente ter um trem de passageiros saindo de Salvador, indo até Fortaleza, um trem de Salvador saindo até Teresina, no Piauí, e saindo até Recife, Pernambuco. Muda completamente a possibilidade de turismo, de emprego, de renda no Nordeste brasileiro. Porque o grande dificultador hoje do turismo é o preço das passagens aéreas. Não só para quem mora no Brasil, mas quem vem para aqui. O cara que vem de Lisboa, da Europa para cá, cara, às vezes a passagem de ida e volta é menor do que ele sair daqui se ele tentar ir em Fortaleza. A passagem de Salvador-Fortaleza, em muitos momentos, é mais cara do que você ter a passagem para a Europa. Uma passagem para Recife, às vezes, é mais cara de avião do que ir para a Europa. E, portanto, se você tiver um equipamento confortável, com
customizado para o perfil de renda de cada um, saia daqui com conforto para Fortaleza, para Recife, nós vamos dar um salto gigantesco no turismo nesse Nordeste brasileiro. É desse planejamento que nós estamos falando. Jerônimo, eu vi postando a semana passada que foi lá no oeste da Bahia. O que nós fizemos nos aeroportos e pistas de pouso nesse estado, nenhum estado brasileiro fez. E logo, Jerônimo, nós vamos inaugurar a nova policlínica de Remanso, que também, olha, eu fico toda hora instigado, porque para mim tem que ser valorizado. Remanso, quem sabe onde é Remanso aqui na Bahia? Levanta a mão. É lá no norte, uma cidade de baixo recurso, lá no semiárido, no meio do sertão. Nós vemos, o presidente Lula, em parceria com o Jerônimo, colocou 8 policlínicas. Da Ponte de Salvador 9. No mesmo dia, na mesma data, em março de 2023, nós anunciamos. A de Remanso, vamos inaugurar até março. E a daqui ainda não começou. Então, salva de palmas para o prefeito de Remanso, que mostrou o compromisso com a saúde e está executando. Então, são hoje 26 policlínicas, mais 8 que o governo do estado está construindo. Nós vamos montar 34 policlínicas na Bahia. É o maior número de policlínicas no Brasil. E isso também foi planejamento de estado. No estado que uma ressonância em Teixeira de Freitas, que foi a primeira que nós inauguramos, Robson. Eu me lembro no dia da inauguração, a notícia era só lá, se lembra? Uma ressonância custava naquela época R$ 1.200. Na semana seguinte que nós inauguramos a policlínica, o preço baixou para 400 e o empresário fazia até parcelado em 10 vezes. O que nós estamos falando é de mudança de acesso à saúde, a um direito básico das pessoas. Então, o que hoje aqui eu queria destacar isso, é que esta obra ela não é isolada. Ela faz parte de um planejamento de modernização do Estado. E aqui não tem arremedo, não tem coisa improvisada. Aqui tem coisa planejada, que às vezes atrasa. Isso aqui, a pandemia atrasou, como a ponte atrasou. E a pandemia prejudicou muito. Mas a ponte, para aqueles que ainda duvidam, nós vamos estar acompanhando agora o início da construção da ponte, que é outro vetor de desenvolvimento para o Baixo Sul da Bahia. E vocês verão, não tenho dúvida, e eu peço a Deus que me permita estar vivo para ver a mudança da renda das pessoas, do emprego das pessoas, do outro lado. Porque quando a gente olha no mapa o PIB, a renda, o salário das pessoas, é uma diferença gigantesca daqui para o Baixo Sul. Quando a gente olha aquele potencial do turismo, que a gente fica se perguntando por que isso aqui não está bombando. Não está bombando pela dificuldade de acesso. E tem gente que ainda fica colocando em dúvida a necessidade dessa ponte. Vocês verão, e ali vejo o prefeito Taparica, um abraço, vocês verão a revolução de renda, de emprego, de trabalho que o Sul, Baixo Sul e as ilhas terão com essa ponte Salvador e Taparica, você não tem dúvida disso. E, portanto, parabéns, Jerônimo, você dá sequência a um planejamento de Estado, sem buscar improvisar e por vaidade pessoal. Provavelmente não deve faltar gente que chega no ouvido dele, deixa esse negócio para lá e vamos fazer coisa que a gente criou aqui na cabeça. Não se governa assim. Se governa com um grupo político que gosta de gente e planeja a médio e longo prazo para melhorar a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe.